Fala torcida vascaína, antes das notícias, se inscrevam no canal, curta o vídeo e ativa o sininho das notificações, siga também nosso Instagram, o Vascaíno da Bahia. Acabou agora há pouco a entrevista de Pedrinho e Marcelo Santana, vou deixar aqui alguns tópicos dessa entrevista. Pedrinho confirma que Felipe Loureiro será o técnico interino do Vasco até o final da temporada, e confirmou também que nesse período, já até o fim do Brasileirão, a comissão juntamente ao Felipe, vai em busca de um novo treinador para 2025. Sobre a contratação de Coutinho e o alto salário dele, Pedrinho disse: "Eu não gasto R$1 com o Coutinho. Se eu tivesse que desembolsar o salário do Coutinho eu não teria condições para isso." Pedrinho disse que o gasto com Felipe Coutinho estava previsto em cálculo de aumento do sócio-torcedor que foi dobrado com a chegada do Cria. Marcelo Santana falou que 10 atletas nunca tinham recebido nenhuma luva do Vasco. "A gente já chamou 12 atletas do Vasco da Gama para negociarem luvas que estavam em atraso. Desses 12, 10 atletas nunca tinham recebido nenhuma luva do Vasco da Gama, compromissos assumidos numa administração anterior que não tinham sido honrados nenhuma parcela." Sobre manter Coutinho e Payet juntos para 2025. "Se a gente entender que o retorno técnico deles em campo, sim, é possível e a gente tem que fazer algum sacrifício em alguma outra posição e isso é normal com qualquer clube." O Vasco gastou valor alto por Puma Rodrigues para não sofrer transfer ban na última janela. O jogador mais caro que o Vasco contratou na atual janela de transferência foi o Puma Rodrigues. "A gente teve que pagar um valor significativo porque senão o Vasco tinha o risco de transfer ban." Pedrinho: "O que está claro é que a gente precisa ser criativo, temos que ser fortes e rápidos no entendimento do que é a nossa folha para poder diluir e transformar um custo alto e uma possibilidade de uma nova receita para um investimento melhor." Sobre a fala de Paiva na última entrevista pós-jogo: "A torcida do Vasco é zero exigente, ela só quer que lute, ela só quer que honre. Ela não está em busca de um craque ou gênio, ela só quer um time que deixe a vida dentro de campo." E sobre a fala de Ramon Dias. "O Ramon Dias com certeza não sabe o tamanho do Vasco. Por isso ele falou aquela besteira que ele falou e por isso fez algumas coisas aqui." Sobre o novo treinador: "É difícil a gente encontrar e encaixar um treinador que jogue como o Vasco merece jogar, a gente tem alguns perfis e torce para que tudo encaixe e seja o mais próximo daquilo que a gente pensa." Sobre a janela do meio do ano. Marcelo Santana: "Na janela do meio do ano foi uma de correção no Vasco. Desde o meu anúncio até o fechamento, tivemos a decisão de efetivar o Paiva como treinador, e naquele primeiro recorte tínhamos uma campanha com 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, que nos sinalizou onde poderíamos ou não atacar o mercado. Ficamos na dívida, sim, de contratar um zagueiro, que buscamos. Mas dentro da realidade financeira do Vasco, os nomes colocados não cabiam. Tomamos as decisões com base naquele contexto. Infelizmente, há o dinamismo do futebol. Com a janela fechada, tivemos a cirurgia do Adson, que a gente sabia que poderia ter esse risco, porque o atleta vinha se queixando de dores. Como, por exemplo, o Paulinho vem se queixando no Atlético Mineiro, mas tem conseguido estender um pouco a atividade na temporada." Pedrinho: "Eu assumo um compromisso que não foi feito por mim. Por isso falo que às vezes tenho que voltar, porque as pessoas não entenderam e muitas vezes gostam de ouvir algumas mentiras, que se sentem mais confortáveis." Dando um exemplo: "O Paulinho é um grande jogador, foi uma ótima contratação, tá voltando e acho que vai nos ajudar demais. Temos que pagar $650 mil de transferência para não sofrermos o transfer ban. Uma das parcelas. O Paulinho não vale a pena. Muito, mas o Vasco tinha condição de contratá-lo? Não. Se eu não tenho condição de pagar um jogador desse nível, eu não posso trazer. O Coutinho estava na conta de uma dobra de sócio-torcedor, eu não gasto R$1 com ele. Se eu tivesse que desembolsar o salário dele, não teria condições para isso. O que quero dizer é que a sensação que temos é que a 777 viu que ia bater no muro, e deduziu: vamos fazer o que tem que fazer, e alguém vai comprar isso aqui." Eles deixam claro pra gente que queriam vender. E não estou lamentando, a bronca é nossa. Mas que fique claro que as exigências de contratação sejam compatíveis com o cenário. Tenho que pagar 2 milhões de euros a mais numa contratação se o Vasco não cair.
Tenho que pagar uma da parcela de 650 mil dólares de transferência que foi feita pela 777, sendo que eles fizeram planejamento esportivo sem base no orçamento. Você ganha R$ 1.000 por mês e fazendo uma dívida de 1 milhão. Foi isso que aconteceu. Enquanto as pessoas não tiverem a boa vontade de interpretar o cenário, a comunicação é desalinhada com a expectativa. Todas as despesas, teoricamente, são as nossas contratações. A transferência que temos que pagar do Paulinho é uma contratação, um valor alto que o Paulinho merece porque joga muito. Em quanto tempo o Vasco vai sair desse sufoco? Pretende tentar a reeleição. Dar prazo é difícil, a gente se compromete e às vezes as coisas não acontecem. O que a gente está criando com a medida cautelar antecedente e depois o próximo passo é que a gente reorganize todas as dívidas e tenha um cronograma de pagamentos. Se chegar um investidor, esse processo é muito mais acelerado. A gente está falando de gerar a dívida e ter só receita. Isso não dá para prever. Se não chegar o investidor, demora um pouco mais. Renovações automáticas de jogadores, como Maicon. Marcelo, antes da chegada do Pedrinho, o Maicon teve uma renovação de contrato para 2025, com a possibilidade de, se bater metas, ter uma renovação para 2026. O contrato original iria até o fim desse ano e, antes da chegada do Pedrinho, foi feito esse novo contrato. O Galdames tinha um contrato que, se ele batesse uma meta em 2024, ele teria uma renovação automática para 2025 e, em acordo, retiramos esse gatilho, então o contrato terminará ao fim dessa temporada. O Vasco vai responsabilizar pessoas da gestão passada da SAF? Existe um conselho de investigação. Se alguém cometeu algum crime, tem que pagar por ele. Se ninguém cometeu, ótimo. Surgiram novos investidores interessados? Pedrinho, e não apareceram outros investidores, são os mesmos com os NDAs, acordos de confidencialidade, assinados. Agora é troca de informações. E quando não aparece, não é que a gente fique sentado esperando. A gente busca, corre atrás, mas são os mesmos que estavam na mesa. Qual o perfil de atleta que o Vasco busca para 2025? Não faltam jogadores físicos? Pedrinho, o futebol é físico, mas temos jogadores físicos no elenco. Leandrinho, Ryan, PH, João Vitor, Hugo Moura, Léo. É questão de escolha de quem vai botar para jogar. Para mim isso não é receita, porque tem equipes com menos físico e muita qualidade. Não acho que é uma receita, que precisa ser físico para ter o retorno esperado. Marcelo, o time para jogar mais na posse de bola e na técnica custa mais caro. Tem que trazer um jogador com característica mais refinada. No Brasil, boa parte dos times tem apostado nesse jogo mais físico e encarando um jogo de transição. Tem que entender se esse modelo seria aceito e valorizado pelo seu torcedor, isso é de cada clube.